Olá, você está no Visão Parlamentar, gravado em home office, em função dos riscos de transmissão comunitária do coronavírus. Neste programa, eu converso com a deputada Beatriz Cerqueira, do PT, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Vamos falar sobre o projeto Mãos Dadas, do Executivo Estadual, que prevê a transferência de alunos dos primeiros anos do ensino fundamental para as redes municipais a partir de convênios com as prefeituras e de seus possíveis impactos para a comunidade escolar. Acompanhe. Deputada Beatriz, é um prazer recebê-la no Visão Parlamentar mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade do debate. Muito obrigada. Deputada, chegou à Assembleia no fim de abril o projeto Mãos Dadas, que propõe a municipalização de escolas estaduais com transferência de alunos da rede estadual para a rede municipal. A proposta já foi alvo de uma audiência pública na Comissão de Educação, que expôs muitas divergências entre representantes do governo e profissionais do setor. Qual a importância desse debate ser aprofundado, tanto no Legislativo estadual quanto nas câmaras municipais? Bem, a importância do debate é porque a Assembleia tem sido o único lugar que tem feito a escuta dos profissionais da comunidade escolar. O governo tem estabelecido programas, projetos, sem conversar com ninguém, num viés muito autoritário. Então, eu destacaria esse ponto como o mais importante, né? Tem sido a comissão que tem escutado o Fórum Estadual de Educação, profissionais, alunos, mães de estudantes e a própria secretaria, que tem a obrigação de apresentar ao Legislativo os seus projetos e as suas propostas. O governo garante ter promovido seminários ao longo dos últimos meses, explicando as etapas do projeto a 279 municípios prioritários. E dizia que iria apresentá-lo essa semana ao FEPENG, ao Sindiúti e à Associação dos Diretores das Escolas Oficiais de Minas Gerais. É possível prever quais serão as reações da comunidade escolar, da forma como o projeto hoje está colocado? Bem, primeiro é importante esclarecer que o governo não fez seminários. O governo fez reuniões fechadas com prefeitos ou representantes de prefeituras. As pessoas não tinham acesso ao que estava sendo proposto, não tinham acesso às informações. Então, não ocorreram seminários. E também é importante destacar que nem na Assembleia a secretaria apresentou o projeto. Quem acompanhou a audiência, não teve a audiência pública, não teve apresentação de projeto. Os representantes fizeram considerações aleatórias, sem uma apresentação formal do projeto. Então, o projeto Mãos Dadas, ele tem uma série de problemas. O primeiro é exatamente esse viés da ausência da transparência. O segundo é uma transferência sem um diálogo mais efetivo de responsabilidades que hoje são do Estado para o município. Terceiro, uma série de coisas que são ditas pelo governo, você não vai encontrar em lugar nenhum. Você não vai encontrar nem no projeto de lei que hoje está na Assembleia, nem em nenhuma outra legislação. Então, assim, essa falta de transparência, essa falta de um processo sério que passasse por uma dinâmica que, inclusive, envolvesse todos, era muito importante. O governo só está apresentando ao fórum, ao movimento sindical agora, mas ele começou a execução do projeto em março. Nós estamos em maio, que ele faz essa apresentação diante do retorno negativo, dele não ter feito nenhum diálogo na sociedade. Projetando uma maior eficiência com o modelo, o governo tem feito comparações com outros estados, como, por exemplo, o Ceará, onde 99% da rede nos anos iniciais seria dos municípios. E alega que a proposição estaria em consonância aí com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em tese, na sua avaliação, deputada Beatriz, pode haver ganhos pedagógicos e de ampliação de vagas? O projeto se enquadra também em metas do Plano Estadual de Educação, que a senhora acompanhou de perto? Não.
Não se enquadra, não tem ganhos. Não se enquadra por quê? Porque a legislação, tanto a LDB quanto o Plano Estadual de Educação, estabelece um regime de colaboração. O ensino fundamental ele é prioritariamente responsabilidade do município, mas não é exclusivamente. Então, é um processo de colaboração entre Estado e municípios. Esse processo de colaboração não foi cumprido. A meta número 1 do Plano Estadual de Educação era a universalização da educação infantil. Portanto, os municípios deveriam estar com aporte de recursos, aporte de propostas pedagógicas, etc., para que essa etapa do ensino fosse universalizada. Nós só temos 26% de crianças de 0 a 3 anos com matrícula garantida, e de 4 e 5 anos, 86%. Ou seja, Minas não universalizou a educação infantil, e, portanto, o que o Estado está fazendo não é esse processo de colaboração previsto na legislação, mas uma transferência de matrículas, retirando da sua responsabilidade, das suas escolas estaduais, os primeiros anos do ensino fundamental. Uma das questões mais sensíveis é o impacto financeiro para as cidades. O governo sinaliza com o repasse de recursos técnicos, materiais, inclusive financeiros, que seriam aí da ordem de 420 milhões de reais, conforme foi apresentado na audiência, né, para amenizá-lo. Seria um valor suficiente? Há risco concreto das estruturas municipais não suportarem a demanda que virá? As estruturas municipais não suportarão. Todos os municípios, para quem o Estado tem oferecido o projeto, todos terão déficit. Por quê? Porque, em geral, o município investe por aluno mais do que o próprio Estado. Então, se o município quiser manter a atual qualidade que ele já oferta à população, ele terá que aportar recursos próprios. Isso considerando já o aumento de recursos do Fundeb, a cota salário educação, que o governo afirma que vai repassar para os municípios, ou seja, mesmo com o aumento de receitas que é vinculada, porque é por aluno, todos os municípios, ao assumirem ou aderirem ao projeto, eles terão impacto financeiro negativo e terão que aportar recursos próprios ou terão que precarizar muito a oferta da educação no município que eles têm. Então, o projeto ele não pensou no processo de colaboração, nem na situação dos municípios. E uma última observação: o projeto de lei que está na Assembleia, que só chegou no final de abril, não garante recursos, porque tem uma condicionante que é de acordo com a disponibilidade financeira. Então, em que pese todo o discurso do governo de que os aportes financeiros estarão garantidos, etc., essa condicionante que está no projeto de lei é um limitador. Não garante aos municípios mais aportes, como tem sido dito, né, e propagado pela Secretaria de Educação. Diante dessas ressalvas todas que a senhora faz ao projeto, qual a sua expectativa em relação a encaminhamentos daqui para frente? Há clima para aprovação do projeto na Casa, que foi distribuído aí às comissões de Constituição e Justiça, de Educação e de Fiscalização Financeira e Orçamentária? Bom, é importante nós entendermos qual é o conteúdo do projeto do governo. O governo ele induziu a erro prefeitos ao iniciar a discussão com esses prefeitos, desconsiderando que os municípios teriam que se manifestar previamente através das câmaras municipais. Essa parte não está no passo a passo do projeto Mãos Dadas. Então, quando o governo se deparou com essa realidade, ele encaminhou o projeto para a Assembleia, que tem como foco principal retirar essa obrigatoriedade das câmaras municipais previamente se manifestarem concordando com chama descentralização das matrículas, né, ou a municipalização, o que é gravíssimo, porque retira uma instância de participação, que é a Câmara Municipal, desse processo. Então, o objetivo do projeto do governo é esse. Por quê? Porque a gente tem uma legislação que é de 98, que estabelece essa regra, que obrigatoriamente as câmaras municipais precisam previamente autorizar. E o projeto do governo retira
ou seja, diz que para o projeto Mãos Dadas, esse pré-requisito não deve existir. Esse é o foco do projeto do governo. Então, não vejo condições de um projeto que não respeitou a comunidade, não escutou a comunidade, não tem transparência nas informações, ninguém tem acesso ao que está sendo ofertado ao município. Se você procurar nos canais oficiais da secretaria, você não encontrará informações. Esse déficit, ele é grave. Não encontrei nenhum município que fique com saldo positivo depois, né, de assumir essas matrículas. Então, a gente tem que discutir mais. Eu sou defensora de que a comunidade tem que ser ouvida, a gente tem que parar com essa mania autoritária de impor as coisas para a sociedade, e por isso, inclusive, eu apresentei um projeto de lei que tem esse critério. Nós não estamos desconsiderando nem a LDB, nem a legislação que fala da colaboração. A colaboração existe e nós precisamos instituir os melhores mecanismos para ela. E o melhor mecanismo é que a comunidade seja ouvida. Em vários municípios, o diretor da escola ficou sabendo por terceiros que a sua escola estava sendo ofertada, as suas matrículas estavam sendo ofertadas pelo município. A comunidade, nos passos que o governo propõe, só será informada no semestre que vem, depois de tudo feito, ou seja, a decisão não tem participação da comunidade. E, na minha avaliação, ela tem que ser a primeira a ser ouvida. A senhora chegou a acompanhar alguma dessas reuniões que foram feitas em municípios mineiros para a apresentação da proposta? Não, essas reuniões do governo estão fechadas. Assim, é raro você descobrir o dia e o horário, porque elas não tiveram nenhuma publicidade. O que eu passei a acompanhar foram audiências promovidas por câmaras municipais, audiências também promovidas por prefeituras, e também plenárias promovidas pela própria categoria, através do Sindiúti, debatendo o projeto. Quando o governo chega ao município, ele não envolve ninguém, ele faz reunião de porta fechada. Por isso, mais uma vez, o meu questionamento em relação à transparência. E como é que foi a experiência de acompanhar, por exemplo, a discussão em uma Câmara Municipal? Muito rica e muito positiva, porque eu acho que o Legislativo ele é um processo, ele é um lugar muito plural. Tenho visto que os vereadores e vereadoras têm escutado as comunidades, de modo geral, têm escutado a população, e é fundamental que a gente tenha o contraditório, porque esse déficit que eu estou mencionando, o governo não apresenta. O governo não considera as despesas que o município já tem com o ensino fundamental e o quanto vai aumentar. Né? Eu acompanhei um município que vai aumentar de matrículas 86%, mas vai aumentar de recursos do Fundeb 24%. Então, o aumento de recursos não é proporcional ao aumento de matrículas. E essas informações, elas não são socializadas. Então, a importância dos debates nas câmaras municipais para que a gente tenha a socialização de informações, para que as pessoas compreendam o projeto, né, da forma como ele, de fato, vai impactar no município. Deputada Beatriz, vamos falar também sobre outras questões que desafiam a educação nesse momento. A secretária de Estado de Educação, Júlia Santana, disse acreditar que, após mais de um ano de portas fechadas, as escolas estaduais de Minas Gerais estariam aí bem perto do retorno às atividades presenciais. A expectativa dela é pela reversão de uma decisão judicial que impediu o retorno, a partir do atendimento de exigências como o fornecimento de equipamentos de proteção para servidores, máscaras para alunos, e aplicação de um questionário sobre sintomas para alunos e servidores. Como a Comissão de Educação da Assembleia tem acompanhado essa questão, as adaptações físicas nas escolas públicas, elas estão sendo, de fato, feitas de forma adequada? Não estão sendo feitas. Nós temos uma rede grande, são mais de 3.000 escolas, por isso é um despropósito, inclusive, quando a Secretaria compara a rede estadual de Minas Gerais com outras redes, né? Como no caso do Mãos Dadas, comparou ao Ceará. A gente tem uma rede enorme e, portanto, o que a Secretaria tem feito é transferir a responsabilidade dos protocolos de segurança sanitária para os diretores das escolas.
Eu tenho acompanhado, porque eu faço visitas regulares às escolas, dialogo com diretores e com a categoria, e é exatamente por isso que eu sei que as adaptações físicas não foram feitas. Nesse período de pandemia, várias coisas poderiam ter sido feitas por parte do governo. O programa de segurança alimentar, de modo a dar suporte às crianças, inclusive mais vulneráveis, porque ficaram sem a alimentação escolar. Um programa que colocasse a internet como direito, porque isso também daria mais acesso às pessoas, né? A internet como direito, não como mercadoria. É preciso contratar mais profissionais da educação, porque essa dinâmica, né? Esse modelo de um sistema híbrido, que é o que a Secretaria propõe, demanda mais profissionais. O que nós tivemos em 2021 foi a contratação de menos, quase 40 mil cargos. Comparando 2020 para 2021, a Secretaria contratou quase 40 mil pessoas a menos, e deveria ter sido a mais. A gente precisa de mais gente na escola para dar conta de todos esses protocolos. Então, o que eu tenho acompanhado é que a Secretaria fez muito mais uma disputa ideológica em relação a esse processo do que, de fato, investido na estrutura em condições para o retorno. Os profissionais da educação não têm suporte, pagam do seu salário toda a condição do trabalho remoto, o computador, a internet, o aparelho celular, não tiveram nada, nenhum suporte. E se a secretaria propõe um modelo híbrido, como é que vai funcionar com a mesma professora, estando presencialmente na escola e fazendo esse modelo híbrido? Então, a secretaria ela não organizou de forma estrutural toda a rede para iniciar. E é uma transferência de responsabilidade para os gestores. Que balanço é possível fazer das teleaulas que foram implantadas desde o ano passado pelo governo, né, já que a senhora citou aí o trabalho remoto? Os danos pedagógicos da pandemia para os alunos conseguiram ser minimizados, aí foram minimizados por essas teleaulas? Bom, primeiro é preciso registrar que os professores, professoras, pedagogas, eles se superaram diante de tantas dificuldades, de também serem vítimas de uma pandemia e buscaram de todas as formas contribuir para a continuidade do processo pedagógico. Eu quero deixar esse reconhecimento. Não teve um investimento estrutural do governo, conforme eu já comentei, e, portanto, e também é preciso dizer que nada remoto substitui o presencial. A escola é presencial. O processo de ensino-aprendizagem, ele é presencial. Então, qualquer processo remoto, ele é um processo transitório e de diminuição de danos, até que nós possamos superar a pandemia. O problema é que, tanto no Brasil quanto em Minas Gerais, nós não tivemos uma coordenação, digo então, do governador e do presidente, para que nós superássemos a pandemia. Não temos vacina para todas as pessoas, né? Nós não temos as nossas professoras vacinadas, nós não temos as nossas auxiliares de serviço que estão sendo convocadas pelo governo para trabalhar, elas estão trabalhando sem vacina. Então, nós tínhamos, um momento transitório até termos condições de superar a pandemia. Aí nós não tivemos nenhuma coisa nem outra, né? O governo não deu condições para esse momento que é transitório em função da pandemia acontecer de forma mais plena possível e nem investiu para superar a pandemia através, por exemplo, da vacinação. Belo Horizonte autorizou, no final de abril, o retorno das atividades presenciais do ensino infantil. Professores da rede municipal entraram, então, em uma greve sanitária, alegando insegurança e riscos de contaminação. E a PBH tem sinalizado com cortes de ponto. O retorno, na sua avaliação, se deu no momento adequado? Nenhum retorno pode ser imposto. O retorno não poderia ser imposto aos profissionais da educação. É preciso que a gestão pública tenha o zelo da construção com quem está na ponta, com quem está dentro da escola. Se a professora está dizendo que não se sente segura para o retorno, essa fala da professora tem que ser considerada. Essa situação, você trabalhar numa situação de insegurança, que é o que as professoras da educação infantil estão vivendo hoje, é um erro. E eu apoio as professoras da educação infantil na sua greve sanitária, porque é uma greve que faz a defesa da vida, né? Na situação de que uma contaminação hoje nos leva a uma morte, e as mortes estão acontecendo com pessoas cada vez mais jovens. Então, eu diria isso. E a Comissão de Educação aprovou uma manifestação de apoio às professoras de educação infantil também. A senhora acredita que há alternativas viáveis
para retorno de aulas presenciais antes da vacinação dos profissionais da educação? Não. Das condições que nós temos. Por que eu digo não? Porque eu conheço a escola, eu conheço a realidade, eu conheço a superlotação que acontece nas escolas, eu conheço a estrutura das escolas, eu sei que tem escolas que não têm refeitório, eu sei que tem escolas que têm uma única pia para todos da escola, incluindo profissionais e estudantes. Então, o ano passado deveria ter sido o ano para que nós reorganizássemos a estrutura escolar para receber os alunos numa outra forma de pensar o cotidiano da escola. Isso não foi feito, né? Então, nós não temos a condição de retorno, ela não é possível na minha avaliação por isso. Você vai me dizer, mas países não suspenderam as aulas? Ou países, o primeiro serviço essencial, a primeira prestação de serviço que voltou foi a educação. Então, foram países que tinham condições de estrutura e se organizaram de forma que a educação pudesse ser um ponto de segurança. A educação poderia ter cumprido um papel essencial no enfrentamento a essa pandemia, no sentido, inclusive, da disseminação das informações. O problema é que a gente viveu uma disputa política sobre a pandemia, não é? Até tratamentos inexistentes foram ditos como eficazes. Então, a educação, que poderia ter cumprido um papel, inclusive, formativo, informativo, durante a pandemia, de acolhida, é muito difícil. O distanciamento social a que nós estamos submetidos há mais de um ano. É muito difícil ter quebrado a rotina da criança que estava acostumada com aquele ambiente escolar ou estava iniciando um ambiente escolar, ter sido interrompido. É muito difícil para a professora o trabalho remoto, o trabalho não presencial, sendo que a essência do seu trabalho é exatamente presencial. Nada de acolhida, de condições em relação à situação dessas crianças, adolescentes e profissionais foi feito. Quantas das nossas crianças perderam alguém na família? Todos nós perdemos um parente, um vizinho, um amigo. Se não foi pela Covid, foi por outras doenças que ficaram mais difíceis de serem tratadas pelo colapso do sistema de saúde. Nós sequer tratamos sobre o luto que a nossa sociedade está vivendo coletivamente e é a função da escola fazer isso. Então, assim, as opiniões que eu emito é porque eu continuei acompanhando a trajetória da rede estadual, faço visita em escolas portanto, converso com os profissionais da educação e a gente, para entender a escola, a gente precisa conversar com quem está dentro da escola. É a professora, é a auxiliar de serviço, é a diretora da escola. Essas são as referências para que a gente possa construir condições sanitárias e condições estruturais de um retorno. Não pode transpor, né? Porque a secretaria fez isso, transpôs a aula que era dada fisicamente para um modelo remoto. Você não pode voltar uma aula presencial do ponto que parou antes de uma pandemia, porque nós não somos a mesma sociedade de antes da pandemia. Em relação especificamente à vacinação dos profissionais, há uma perspectiva temporal concreta? Já é possível vislumbrar isso? Bem, nós temos um projeto de lei que foi assinado por, se eu não me engano, 18 deputados estaduais, foi uma articulação que nós fizemos, de modo a incluir os profissionais da educação no planejamento da vacinação no nosso estado. O governo não responde sobre isso, né? O governo do estado não responde sobre isso, mas nacionalmente, um debate que foi feito na Câmara dos Deputados aponta que o mês de junho será o mês do início da vacinação dos profissionais da educação. Nós precisamos acompanhar, porque nós vemos o governo federal que dificulta a compra de vacinas, não é? O governo de Minas não investiu na vacina produzida pelo FMG, o que eu acho um erro gravíssimo, e várias capitais faltam vacina para a segunda dose, de quem já tomou a primeira dose. Então, é preciso a gente acompanhar com muita cautela e sempre pressionando para que nós tenhamos uma política de massificar a vacinação, o que hoje não é realidade, nem em Minas, nem no país. A Secretaria de Estado de Educação tem dito que o retorno ao regime presencial, quando ocorrer, deverá ser facultativo, dependerá aí da decisão de cada família, que poderá optar por manter os estudantes em regime remoto. A senhora acredita que é possível equalizar aí modelos híbridos de ensino presencial e remoto nos próximos meses? Há risco de que professores fiquem sobrecarregados nesse modelo e se pode haver também diferenças entre a qualidade do ensino oferecido em cada modalidade? Bom, primeiro, é um erro do Estado dizer que vai quem quer.
a educação como direito e sendo uma obrigação do Estado, se torna também uma obrigação da família. E essa obrigação, ela precisa se dar de forma equitativa. Não pode ser cada um faz do jeito que é possível. O Estado tem a função de ofertar, né, o direito à educação de forma equitativa. Quando ele diz vai quem quer, ele descumpre esse que é um princípio constitucional, inclusive. Então, eu vejo com muitas ressalvas essa afirmação de que vai quem quer. E transfere para a família a responsabilidade da decisão. É grave, não é? Porque no momento que você transfere essa responsabilidade, o pai vai tomar a decisão do filho ir ou não à escola, ele está assumindo para o filho e para a sua família um risco de contaminação. Que pai ou mãe quer assumir esse risco de contaminação? Então, é um erro do Estado transferir essa responsabilidade para a família, na minha avaliação. Está ocorrendo, inclusive, também nas escolas particulares, nesse momento, com a questão do ensino infantil, né? Do pais em dúvida aí sobre como proceder. Sim, porque quando você suspende a atividade escolar, é uma forma de você diminuir a circulação. Observa a escola no bairro. A escola, quando ela funciona, ela movimenta o bairro todo, não é? Ela vai movimentar o transporte escolar, ela vai movimentar a família que acompanha a criança à escola, a criança, os profissionais, o comércio no entorno daquela escola. Então, a escola é um ponto de movimentação naquele bairro, naquela região, muito importante. A suspensão da sua atividade é para diminuir a circulação, a mobilidade, né, as pessoas transitando, de forma que nós tenhamos controle da pandemia. Essa é a função da suspensão de várias atividades, inclusive das atividades escolares. Muita gente se movimenta em torno da escola. A gente precisa compreender por que as aulas foram suspensas, não é? Foi por enfrentamento a uma pandemia. O problema no Brasil, que ao mesmo tempo que a gente está com essa conta cara de aulas suspensas por tanto tempo, do outro lado, os nossos gestores públicos não cuidaram do enfrentamento à pandemia. Então, isso traz um desgaste, um cansaço para as famílias, um cansaço para os trabalhadores. É claro que no modelo híbrido, as professoras ficaram sobrecarregadas, porque não tem contratação de mais gente sendo anunciado pela secretaria, não tem nomeação de concurso público, as diretoras de escola estão super sobrecarregadas, trabalham sábado, domingo, feriado, cumprindo metas e mais planilhas da Secretaria de Estado da Educação, e você tem esse sentimento da insegurança, que você sai para trabalhar, você pode não só se contaminar, como trazer o vírus, né, para a sua família. Então, é um momento que a gente deveria ter menos polarização e um processo mais solidário para construir saídas. Deputada Beatriz, muito obrigado por participar conosco mais uma vez do Visão Parlamentar, falando aí de desafios importantes que a educação está enfrentando em meio a essa interminável pandemia, e esperamos ter oportunidade de conversar futuramente sobre um ponto de vista mais otimista. Eu que agradeço a possibilidade, né, da gente trazer discussões sobre educação. Acho que isso é muito importante, muito relevante. Eu também desejo que nós tenhamos tempos melhores. Enquanto isso, vamos ter muita esperança e muita fé de que nós vamos sair desse momento que nós estamos vivendo coletivamente. Ninguém vai sair sozinho de uma pandemia com essas repercussões. Então, a gente precisa ter mais afeto, mais solidariedade, mais humanidade, mais sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro, da outra pessoa, para que nós possamos passar por esse momento sobreviver a esse momento. E a escola tem um papel fundamental nesse pós-pandemia, na sociedade pós-pandemia. Por isso, ela precisa ser respeitada. E qualquer coisa que for feita, a gente tem que perguntar para a professora, para auxiliar de serviços, para a pedagoga. A gente não pode fazer educação sem perguntar para quem está na ponta fazendo educação de fato. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Esse foi o Visão Parlamentar com a deputada Beatriz Cerqueira, do PT, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Falamos sobre os possíveis impactos para a comunidade escolar do projeto Mãos Dadas, do Executivo Estadual, que prevê a transferência de alunos dos primeiros anos do ensino fundamental para as redes municipais. Para rever esta e outras entrevistas com deputados estaduais mineiros, acesse o nosso portal. Obrigado pela companhia e até a próxima!